dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. No início, tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com gratidão vou declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos nele.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Muitas vezes, por causa da nossa natureza, nós optamos por fazer coisas erradas. Assim como Moisés, no momento de ira, ele perdeu a bênção de entrar na Terra Santa, também nós, muitas vezes, nós perdemos o controle e acabamos pecando. Mas pela graça e somente por ela, nós passamos um processo de arrependimento, confissão e perdão. Agora, e quando as nossas convicções nos levam a querer substituir Deus por ídolos do nosso coração? É isso que nós vamos estudar hoje. O capítulo 13 do livro Êxodo para você, de Tim Chester, que tem o título O Bezerro de Ouro e o Deus de Misericórdia. Tim Chester vai trabalhar o capítulo 32 do livro de Êxodo, mostrando toda a obstinação de um povo que, a princípio, liberto, cuidado, protegido por Deus, agora por conta de um coração amargurado, tentam substituir Deus com um ídolo feito pelas mãos humanas, insultando o próprio Deus. E fazemos uma pergunta já de começo: qual foi o pecado de Israel nesse capítulo 32? O amargor da alma. Queridos, um povo obstinado, de coração corrompido, estará sempre insatisfeito. Vemos isso quando eles esqueceram de Deus e tudo aquilo que Deus fez por eles, libertando da escravidão, livrando da morte do Egito, abrindo o Mar Vermelho, estabelecendo eles como um povo através de uma aliança. Porém, Israel rejeita a autoridade de Deus. Enquanto Moisés está recebendo de Deus ordem para fazer um culto verdadeiro, dedicado ao Senhor, o povo reage recusando a Deus
criando um culto alternativo. Israel esquece da promessa de Deus. No capítulo 32, verso 4, ao ver a demora de Moisés de descer do monte, seguem a idolatria do coração e pede a Arão, um Deus que vá à frente deles. Eles se esquecem que o Senhor havia prometido isso. Olha o que está escrito no capítulo 23, versos 23 e 24 de Êxodo. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Irmãos, eles esquecem da promessa, indo contra a ordenança de Deus e fabricam um ídolo. Fazer uso de ídolos, queridos, não era apenas reduzir o Senhor, mas recusar a sua glória. Quando Moisés indaga Arão, ele usa o argumento de que o povo queria Deus que fosse à sua frente, já que eles pensavam que Moisés possivelmente já estava morto lá no monte. O povo, na verdade, estava simplesmente desprezando tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles até aquele momento. O pecado dos seus corações fizeram com que perdessem as suas expectativas, sua esperança no Deus verdadeiro, e desejaram substituí-lo por coisas criadas. É interessante que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 25, ele faz uma analogia do pecado humano e da recusa pela verdade de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 25, está escrito assim: trocaram a verdade de Deus por mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, o homem sempre vai buscar sua fé no sagrado, no divino, principalmente quando ele procura preencher o vazio do seu coração. O bezerro de ouro fabricado pelo povo de Israel também se materializa muitas vezes entre nós, quando nós substituímos Deus em nossas vidas, com coisas que muitas vezes nós não queremos abrir mão, não é verdade? Tudo aquilo que confiamos em excesso, a ponto de tomar o lugar de Deus, ser a primeira coisa em nossas vidas, é uma idolatria. Isso quer dizer que ainda que não fabriquemos ou compremos imagens, não quer dizer que estamos imunes aos ídolos. Ansiar por aprovação de outros, amar mais objetos, coisas, pessoas, sucesso, riqueza, podem se tornar ídolos em nossas vidas. Olha o que está escrito em 2 de Pedro, no capítulo 2, versos 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que eles fizeram era idolatria. Mas o que é idolatria? Idolatria, irmãos, é um pecado comparado ao adultério. Veio o exemplo do povo de Israel. Deus se coloca como um noivo da nação. Eles firmam uma aliança igual a um casamento. Observe que o povo diz a Moisés e ao próprio Deus. Lá em Êxodo 24, no capítulo 32, está escrito assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam uníssonos: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Irmãos, não demorou muito tempo do que eles falaram. E de ter feito um pacto com Deus, um concerto, uma aliança. Eles aceitaram isso. E agora, vemos que o Senhor olha para baixo, olha para Israel, que um dia acordou uma promessa de fidelidade com ele. E agora vê um povo que despreza literalmente essa aliança, despreza o Senhor e se adultera com uma imagem construída por mãos humanas. Assim também nós
Crentes em Jesus Cristo, quando testemunhamos através do batismo, estamos anunciando à igreja do Senhor o nosso compromisso com a aliança em Cristo. E toda vez que cometemos o pecado de abandonar Cristo, irmãos, nosso Senhor, dedicando lealdade mais a coisa, a pessoas, rompendo a nossa aliança com Deus, nós praticamos a idolatria. Uma vez que estamos trocando Deus por outras coisas. E aí, irmãos, estamos cometendo um adultério espiritual. Isso é uma coisa muito séria. Nós devemos pensar nisso. Tim Chester, ele escreve que ídolos não têm moralidade. Uma vez que não fala, não pode comunicar princípios morais. Dessa forma, a idolatria explode num colapso moral. O povo, ao fazer o bezerro de ouro, eles perdem um senso moral. Observe o que está escrito lá em Êxodo 32, verso 6. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Mas por que o povo escolheu um bezerro de ouro? Bezerro, boi, touro, eles simbolizavam força, vitalidade, virilidade das nações vizinhas. Eles tinham conhecimento disso. E eles queriam repaginar, reinventar Deus pelas suas próprias mãos. A ideia aqui é que eu quero um Deus poderoso como Jeová, mas tem que ser conforme os meus termos, dos meus moldes. Assim também acontece hoje. Nós queremos seguir um Deus que atenda às minhas vontades. Queremos os prazeres que Deus pode nos dar. Queremos escolher qual a parte da Bíblia que eu vou ler que vai atender às minhas necessidades. Mas não queremos obedecer à vontade do Pai. Queremos um Deus amoroso, mas negligenciamos a sua santidade. Queremos a sua misericórdia, mas rejeitamos a sua justiça. Quando nós analisamos o capítulo 24 a 32, Arão tem uma importância muito grande na condução do culto de Israel. Deus disse a Moisés que ele iria fazer isso. Mas quando nós lemos o capítulo 32, Arão está dirigindo um culto idólatra. Ele foi pressionado pelo povo a fazer aquilo que ele não queria. E aqui tem um adendo aos pastores e líderes da nossa igreja, ou das igrejas que seguem fielmente a palavra de Deus. Muitas vezes nós podemos estar sofrendo pressões da própria membresia da igreja, seja no aspecto cultural, social, mas o líder que é dependente de Deus, ele irá resistir a essas pressões. Sabe por quê? Porque o seu compromisso não é com o povo, mas é com o Senhor. Moisés, então, intervém pelo povo. É certo que o Senhor estava irado e queria destruir, conforme escrito lá no capítulo 32, versos 10. Moisés, então, se põe entre o povo e Deus, suplicando e usando da fidelidade e da promessa de Deus. Parece que Moisés, então, muda os planos de Deus, porque Deus acata a súplica de Moisés e age com misericórdia. Mas a ideia aqui é entender a soberania de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Número 23, verso 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tim Chester usa do argumento de que Deus está no controle de todas as coisas, no controle das nossas orações, de forma que ele escolhe voluntariamente responder nossas orações que ele determinou que nós faríamos. Pois é Deus que usa até a nossa oração através da resposta dele para que ele promova a sua glória. Bom, queridos, Deus não promove a destruição do povo, mas a causa do pecado, no verso 26 e 27, relata que 3.000 pessoas morreram no acampamento. O que nós vemos aqui é que o pecado produz morte. O julgamento acontece porque o pecado foi revelado. E a disciplina do Senhor, ela vai incidir sobre essas pessoas como um canal para produzir santidade. Os israelitas foram separados por Deus,
a fim de tornarem Deus conhecido, de promover a sua glória. Mas, ao contrário, eles estavam imitando os pagãos, os povos vizinhos. Eles colocaram em jogo todo o futuro de Israel. Mas, ainda assim, haviam remanescentes que não se curvaram ao ídolo criado. Quando Moisés bradou no acampamento: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Haviam pessoas, queridos, que estavam lá, que não se corromperam com a idolatria. Também em nossa época percebemos que muitas pessoas estão querendo se misturar ao caos da cultura, nas tendências, com intenções erradas, querendo servir a dois senhores. E a pergunta é: de que lado você está? Quem é pelo Senhor? O pecado do povo não ficaria impune. Apesar de Moisés interceder por ele, ter se colocado como mediador, ele até diz: Senhor, você não pode perdoá-lo, que também recaísse sobre ele o pecado, a culpa do pecado. Porém, Moisés não tem esse poder para mediar o povo de Israel. O Senhor continua impondo sua justiça, pois logo depois fez cair uma praga sobre todos aqueles que adoravam o bezerro. Irmãos, Deus é fiel na sua justiça. Deus é fiel naquilo que ele propôs. Moisés tenta mediar o pecado do povo, porém sem êxito. Apenas foi parcial, como tipo de Cristo. Somente Cristo é o nosso completo mediador. Ele é um Deus santo, que deu a sua vida para aplacar a ira de Deus, tudo aquilo que era contra nós caiu sobre ele. Só nele encontramos perdão, justificação, regeneração, adoção, redenção. O Senhor é o nosso mediador. A maior obra da redenção aconteceu na cruz. Foi no Calvário que Deus revela a sua glória. Foi lá que ele entregou o seu Filho amado, bendito, para fazer expiação por nós. No versos 32 do capítulo 32 de Êxodo, Moisés roga por Deus pelo povo, se colocando no lugar dele, e disse: então apaga o meu nome do livro. Queridos, foi na cruz, pendurado entre dois ladrões, que o Senhor orou, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ali foi um momento em que Cristo foi apagado por causa do meu e do seu pecado. Mas foi ali que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Em Cristo, nós somos novamente separados por Deus. Agora, irmãos, da mesma forma, nós somos dedicados ao nosso Senhor, numa aliança de sangue. O Senhor morreu pela sua igreja e ela agora, a sua noiva, irá encontrar com o noivo. Ele espera que ela esteja pura, imaculada, sem mancha. Nós, como servos obedientes do Senhor, não nos deixemos nos contaminar com o pecado da idolatria ou do adultério espiritual. Irmãos, devemos tomar cuidado com as nossas prioridades e com aquilo que pode substituir Deus em nossas vidas. A idolatria de Israel pode acontecer no meio da igreja. Por isso, devemos cuidar, fugir do pecado. E quando te perguntarem de que lado você está, quem você escolhe, a sua resposta possa ser sempre: eu escolho Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia, irmãos. Até a próxima. E fiquem com Deus.